Aqui é o Luiz do Fox Live com mais um vídeo aqui no canal, e nesse vídeo você vai refletir sobre algumas coisas muito importantes. E você não vai me ver, né? Por quê? Porque está escuro, já está de noite, teve um apagão aqui na cidade, as luzes todas praticamente ficaram apagadas e agora há pouco que voltou a luz nas casas das pessoas. E aí as pessoas então estão felizes. Por quê? Porque voltou a luz. E isso me fez refletir. Inclusive, eu já tinha pensado em gravar esse vídeo para falar sobre esse assunto. E esse acontecimento agora à tarde, agora de noite, ele reforçou ainda mais para poder falar sobre isso, que é um assunto muito importante. E se você compreender, você vai levar isso para o resto da vida. Você vai levar esse conceito para o resto da sua vida. E vai te ajudar e muito, principalmente naqueles momentos em que você criar expectativas e essas expectativas não forem concretizadas. E nós, seres humanos, nós temos essa tendência de criar um mundo a partir da nossa cabeça, a partir dos nossos pensamentos. E toda vez que nós fazemos isso, nós ignoramos o próprio mundo, a própria realidade. E o que acontece é que a realidade, ela sobrepõe aquilo que nós pensamos. Por quê? Porque aquilo que é concreto, aquilo que acontece de fato no mundo real, é o que determina cada resultado. Não é simplesmente a gente sentar e imaginar de como que as coisas deveriam ser, como que a nossa vida deveria ser. É óbvio que nós temos controle sobre certos aspectos. Dentro deste mundo, a gente pode controlar o nosso corpo físico, por exemplo. Em alguns momentos nós temos controle sobre isso. Agora, eu pergunto para você, e aquelas expectativas que nós criamos dentro da nossa mente, acreditando que elas vão se concretizar? De repente você pode ter uma expectativa de encontrar o amor da sua vida, ou então de faturar a quantidade de dinheiro que você imagina, seja R$1 milhão, ou R$1 bilhão, ou R$1 trilhão. Os números são diferentes para cada tipo de pessoa. Ou você pode também criar uma expectativa de entrar em forma, né? Apesar de que isso você tem controle, você pode controlar o seu corpo nesse sentido, no sentido de você ir numa academia, de você frequentar uma academia, porque você estará agindo. Mas, infelizmente, muitas pessoas nem isso conseguem fazer. A pessoa apenas cria aquela expectativa de ter aquele corpo saudável, de ter aquele corpo shapeado, mas a pessoa não toma as ações necessárias para poder alcançar esse resultado. E aí, a pessoa acaba vivendo apenas de expectativa. Ou então, a pessoa cria a expectativa de que ela vai chegar num restaurante e vai encontrar todos os pratos que ela deseja, ou aquele prato específico que ela deseja. E de repente chega o garçom e diz para essa pessoa que não, infelizmente, naquele dia o prato não está disponível. Nesse momento, dependendo do tipo de pessoa, das regras internas que essa pessoa tem, ela pode se frustrar e muito. Por quê? Porque o prato que ela queria não está disponível. Então isso já seria um motivo de frustração para essa pessoa. Por que existe essa frustração? Porque ela criou uma expectativa. Então isso significa que toda vez que nós criamos uma expectativa de algo, de alguma coisa, a gente está, de certo modo, contando com aquele anseio que a gente tem dentro da gente, que ele vai se concretizar. E quando ele não se concretiza, a gente fica tristinho, a gente chora, a gente esperneia. Então, o que a gente precisa fazer de fato é ter uma mentalidade madura. Uma mentalidade estoica. Sim, o estoicismo, nesse sentido, ele pode nos ajudar. Por quê? Porque os estoicos, eles entendiam que eles só conseguiriam ser produtivos a partir da realidade concreta, a partir da circunstância atual e nunca da circunstância futura. Nunca de você criar uma expectativa que irá se realizar para aí então você ser feliz, você realmente sentir que você teve sucesso em alguma coisa, sentir satisfação.
Porque nesse ponto você está colocando algo que você deveria experimentar hoje, dependendo do foco que você tiver, você pode focar em várias coisas que estão funcionando hoje na sua vida, ou então você pode focar nas suas expectativas futuras que talvez nunca vão ser concretizadas. Isso é pesado. Talvez nunca vão ser concretizadas. Nunca vão ser concretizadas? Sim, algumas das nossas expectativas nunca vão ser concretizadas. Se você, por exemplo, você mora numa determinada casa e você está pagando o financiamento dela ou as prestações dela, significa que você não vai conseguir morar numa mansão. Nossa, Luiz, como você é pessimista. Sim, é verdade, no momento atual, a não ser que aconteça alguma coisa, a não ser que você desenvolva os meios para conseguir isso. Note bem, eu não estou falando de você que você não deva sonhar, que você não deva criar objetivos, mas eu estou falando para você que você deve trabalhar a partir da sua circunstância atual, a partir das ferramentas que você tem disponível hoje. E você não pode jamais também, como muitas pessoas fazem, desenvolver essa expectativa baseada no tal propósito. O meu propósito é conseguir um bom emprego, o meu propósito é ter uma vida profissional satisfatória, ou então uma vida financeira satisfatória. O seu propósito de vida, ele não pode ser isso. Por quê? Porque a sua vida vai além do seu propósito. Você é o agente da sua vida e o seu propósito é apenas um aspecto. E quando a gente entende isso, o que a gente faz? A gente não vai se preocupar tanto com profissão, a gente vai se preocupar com o trabalho. Você precisa trabalhar. Porque se você não trabalha, independente da profissão, significa que alguém vai precisar custear você, custear os seus gastos. E isso é totalmente imoral. Porém, de certo modo, a modernidade, a era contemporânea, ela criou a ideia de que nós precisamos construir carreiras, deixando de lado a essência do trabalho. E quando nós falamos de trabalho, nós estamos falando daquilo que nós vamos fazer, independente de qualquer profissão, independente de que você seja um médico, de que você seja um advogado, independente que você seja um pintor, um taxista, independente que você seja uma mãe que cuida do lar, independente que você seja um pai que precisa trabalhar na lavoura, não importa. Não importa. O importante é o trabalho. Porque através do trabalho, você vai conseguir também elevar diversas virtudes. Porque o trabalho não significa apenas ganhar dinheiro, mas sim você ajudar as outras pessoas, você construir algo, você servir alguém através do seu esforço. Então, este é apenas um aspecto, apenas um exemplo de que muitas pessoas criam expectativas profissionais. A pessoa, se ela não for um dentista, ela não é feliz. Se ela não conseguir fazer 6 em 7, por quê? Porque ela comprou o fórmula de lançamento do Érico Rocha, então ela precisa desesperadamente fazer o 6 em 7. Por quê? Porque se ela não fizer isso, ela vai se sentir uma fracassada. Ela vai se sentir uma pessoa menor. Sendo que existem diversos meios de atingir um objetivo. Mas se você coloca apenas aquele objetivo, se você cria apenas aquela expectativa e não enxerga mais nada na sua vida, o que você está fazendo de fato é matar a sua biografia. E hoje em dia as pessoas estão matando as suas biografias. Por quê? Pelo motivo que eu falei. Elas criam expectativas irrealizáveis. Expectativas que não estão alinhadas de acordo com a circunstância atual. E a gente precisa aprender a articular a nossa vida de acordo com aquilo que está acontecendo. É assim que as pessoas que mais produzem fazem. É assim que os estoicos pensavam. Se você estuda um pouco da vida do imperador Marco Aurélio, você vai perceber que Marco Aurélio, todos os dias, de manhã cedo, ele partia do princípio, do conceito de que as pessoas o odiavam. Por que ele fazia isso? Porque ele era um pessimista? Não, porque ele entendia que a partir desse pensamento, a partir dessa ideia
ele conseguia fazer algo produtivo. Porque se ele fizesse diferente, se ele criasse a expectativa de que todo mundo adorasse o imperador Marco Aurélio, se ele fizesse alguma coisa de errado, as pessoas jogariam literalmente pedra nele. Por isso que ele partia do ponto mais baixo. Do ponto mais baixo no sentido de não criar expectativas, mas sim trabalhar, até mesmo de criar algo, uma visão negativa. Nossa, Luiz, agora você foi longe demais. Sim, criar uma visão negativa. Criar uma visão negativa não significa que você vai ser pessimista. Significa que você vai partir de um ponto aonde aquele ponto é o limite, de onde você pode sair literalmente do buraco. Porque se você está no buraco, o que você precisa fazer? Você precisa sair dele. Mas, se você finge que aquele buraco não existe, você continua acreditando, tendo pensamentos do tipo wishful thinking, no basta acreditar que tudo vai se realizar, o que vai acontecer é que você, quando acordar, se você acordar, você vai perceber que a sua vida, ela não funciona. E a razão dela não funcionar é porque você está tampando o sol com a peneira. Então, nesse ponto, a gente precisa criar algo ligado na realidade. Você precisa olhar para a realidade, trazer uma resposta. Nunca a partir daquilo que você deseja. Não é desejando bens materiais que você será produtivo. Não é desejando milhões, bilhões, trilhões, seja de reais, de dólares, de euro, não importa a moeda. Não é desejando essas coisas que você vai conseguir ser produtivo. Você vai ser produtivo a partir do ponto aonde você está. Guarde bem isso. Isso é muito importante. E é essa a razão do porquê que eu estou gravando esse vídeo no escuro. Por quê? Porque quando não há luz, há o que? Há o escuro. E aí quando você lida bem com o escuro, você lida bem com a ausência de luz. Você não para, você continua. Então, recapitulando rapidamente, eu só estou gravando esse vídeo hoje, falando desse assunto. Inclusive, eu já tinha isso em mente para falar durante o dia, e devido a essa circunstância, devido a esse fato que aconteceu, de ter tido um apagão aqui na cidade, eu achei propício falar sobre isso. Esse vídeo soou como um chamado, um despertar. Se você entendeu nas entrelinhas, você conseguiu compreender a essência. Agora, se você não conseguiu compreender, ou você já está infectado do pensamento do tipo wishful thinking, não basta acreditar que tudo vai acontecer. Por quê? Porque existem diversas pessoas falando sobre isso. São diversos livros que você leu que infectou a sua percepção do real. E eu sei que isso é difícil de limpar, porque você precisa remover as escamas dos seus olhos. E quando a gente busca a verdade ela sempre vai sobrepor qualquer narrativa. E a verdade, ela não é doce, assim como a produtividade. A verdade exige sacrifícios. Porém, quando você busca a verdade, você se liberta de muita coisa. Essa é a vantagem de buscar a verdade. Então, esse vídeo talvez não vai agradar todo mundo. E não é para agradar mesmo. Aquelas pessoas que conseguiram compreender a essência dele vão entender e vão realmente ter consciência disso todos os dias, quando elas perceberem que estão criando expectativas irrealizáveis. Quando estão criando qualquer tipo de expectativa. Porque ninguém pediu para que nós criássemos expectativas. Quem pediu para você criar expectativa? Você quis criar expectativa. E por isso, quando se frustra, você está experimentando do seu próprio veneno. Eu não digo veneno, que é uma palavra pesada, mas você está experimentando, sim, talvez o seu próprio veneno. No início não era um veneno, era apenas uma água, né? Uma água pura que se tornou venenosa a partir do momento que você trouxe alguns elementos. E aí você acabou desencadeando
uma causa que gerou determinado efeito. E aí, se você está frustrado agora, significa que você foi a pessoa que gerou a causa. Fala, não, Luiz. Foi meu pai, foi a minha mãe. Não. Foi você. Foi você que gerou esse resultado que você está tendo neste exato momento. Por quê? Porque você criou uma expectativa. Então, pare de criar expectativas. Haja a partir do real, a partir da sua circunstância atual. Quando você faz isso, você traz a maturidade necessária para a sua vida. Você traz a produtividade necessária para a sua vida. Você estará partindo de algo concreto, de algo que realmente existe no mundo real, e não simplesmente coisas que colocaram na sua cabeça. Então, esse foi o vídeo de hoje, foi a mensagem de hoje. E eu peço para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, para que eu possa continuar com esse trabalho. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e a sua atenção em assistir esse vídeo, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!